Os carboidratos, eles são substâncias orgânicas, né? Na verdade, a partir de agora nós vamos começar a falar sobre substâncias orgânicas. Na aula passada a gente falou sobre as substâncias inorgânicas e a partir de então nós vamos falar sobre substâncias orgânicas. O que são substâncias orgânicas? Ela é, na verdade, a base da constituição de todos os seres vivos. Então, nós somos praticamente orgânicos, né? A maior parte do nosso ser é formado por essas substâncias orgânicas. E essas substâncias orgânicas, elas são formadas geralmente por carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre. A maior parte da molécula vai ser formada por carbono e hidrogênio. Faltou oxigênio aqui também, né? Então, o oxigênio também faz parte da constituição orgânica dos seres vivos, ok? E a quantidade desses átomos, né, que eu falei para vocês acima, carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre, vai variar de molécula para molécula e também de organismo para organismo, ok? Então, aqui a gente tem algumas constituições orgânicas. Aqui a gente tem um álcool ele é um componente orgânico, ok? Então, quanto mais carbono tiver um componente orgânico, menos denso ele vai ser, mais oleoso ele vai ter a característica, ok? Quanto mais carbono na molécula, mais forma oleosa ele vai ter. Aí, então, a gente tem vários elementos, como, por exemplo, cetonas, aldeídos, enfim, vários componentes orgânicos que vocês vão ver, se eu não me engano. Bom, esses componentes orgânicos, na maior parte das vezes, eles vão ser formados por polímeros. O que são polímeros? Polímero é uma palavra grega, né, que vem da palavra poli, que significa muito, e meros significa literalmente composto de várias partes. Então, polímeros, muito composto por várias partes, vai ser substâncias, né, ou componentes que vão estar sendo formados por várias partes menores. Por exemplo, aqui a gente tem um polímero, né? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo aqui nessa imagem. E cada polímero ele é formado por pequenas partes que nós chamamos de monômeros. O monômero também é uma palavra grega que significa mono, e meros, partes, né? Uma parte. Então, os polímeros eles vão ser formados por vários monômeros, ok? Polímeros são formados por vários monômeros. Monômeros é só um desse número e o polímero é a união desses números, ok? Vamos imaginar assim. Então, a polimerização é quando eu uno monômeros, quando eu uno partes menores, como nós estamos vendo aqui. E toda vez que eu uno essas partes menores na polimerização, ocorre uma desidratação. O que significa isso? Significa que vai sair uma molécula de água da reação química. Então, a reação química ocorre, sai a molécula de água e, então, se une as partes menores, né, do monômero, formando, então, um polímero, ok? Qualquer dúvida, pode sinalizar aí na mensagem. Agora, a despolimerização, ela vai ocorrer o contrário. Vai estar lá um polímero, como nós estamos vendo aqui, de 1 a 4, e de repente vai entrar uma molécula de água e vai quebrar esse polímero em um monômero e um polímero menor, né? Então, quando entra essa água aqui, acontece um processo que nós chamamos de hidrólise. Hidrólise é a quebra da molécula por água, ok? Então, geralmente, a despolimerização ocorre na digestão dos alimentos no nosso intestino, no nosso estômago, ok? E a polimerização ocorre muitas vezes dentro das nossas próprias células. Então, o nosso corpo está fazendo diariamente tanto o processo de polimerização quanto de despolimerização, ok? Então, glicídios e lipídios. Glicídios e lipídios, como eu falei para vocês, né, a gente está tratando de moléculas orgânicas, vai ter, além de outras funções, né, a função estrutural. O que é a função estrutural? Ele vai compor a estrutura de alguns organismos. Ele vai formar tipo o esqueleto de alguns organismos. Como, por exemplo, o esqueleto, a estrutura, a forma que a gente conhece das plantas, que é por conta da celulose, que é um carboidrato, um glicídio, e a quitina, que é o exoesqueleto dos insetos, que também é um carboidrato. E além dessa função estrutural, né, de compor a estrutura dos organismos, os glicídios, os carboidratos, eles também vão servir como
reserva de energia como combustível. Então, a fonte de energia para que a gente possa sobreviver, para que a gente viva e faça todas as nossas atividades, ela vem exatamente dos glicídios, dos carboidratos e também dos lipídios, ok? Primeiramente vem dos glicídios e depois dos lipídios. Né? Glicídios são carboidratos e lipídios são óleos. Eu vou explicar melhor mais para frente um pouco sobre os lipídios. Né? Por agora a gente vai ver então o que são carboidratos. Carboidratos são açúcares, né? Também conhecido como açúcares, ou hidratos de carbono. É tudo aquilo que é doce. Tudo que é doce é carboidrato, ok? E tudo que é massa também é carboidrato. Dentre todos esses elementos que estão aqui, apenas o queijo, que tem muito pouco carboidrato, e o peixe, né? Então, esses animais, eles não são compostos por carboidrato. Mas a maioria do que a gente está vendo aqui, né? Os pães, as frutas, o macarrão, os legumes, né? As leguminosas ou as verduras, são tudo formado por carboidratos. Cereais, farinhas, batata, arroz, massas. Então, fibras vegetais, tudo isso é formado por carboidrato. Então, o carboidrato ele vai ser a nossa fonte de energia. 70% do que a gente se alimenta tem que ser carboidrato, porque ele vai fornecer a energia que a gente necessita, né, para poder sobreviver. Então, carboidratos, glicídios são muito importantes, é claro, dentro da quantidade certa diária, ok? Então, alimentos energéticos, exceto o mel, todos os carboidratos têm origem vegetal. Somente o mel, que é formado por abelhas, que é um animal, que não é de origem vegetal, ok? Mas todos os outros, cereais, como arroz, trigo, aveia, é carboidrato. Raízes e tubérculos, como batata, mandioca, cenoura, são carboidratos. Leguminosas, feijão, ervilha, soja. Frutas, bananas, né, banana, manga, maçã, etc. Açúcares, né, como, por exemplo, a sacarose da cana-de-açúcar. Tudo isso, né, tudo que é doce, tudo que é massa, tudo que é farinha, vai ser praticamente carboidratos e vai nos fornecer energia. Né? A gente precisa consumir mais durante o dia. Então, a função estrutural, a celulose que forma a madeira, como a gente está vendo aqui, a quitina que forma a estrutura do fungo, né? Forma a estrutura do fungo e também o exoesqueleto aqui que a gente está vendo desse inseto. Tá? Essa parte de fora rígida, né, do inseto é formada por quitina, que é um tipo de carboidrato estrutural. Entre outras funções, também vai formar os ácidos nucleicos, que é o DNA e o RNA, que a gente vai ver mais à frente também, essa estrutura. E vai ser a principal substância produzida pelas plantas. O que as plantas vão estar produzindo, além de fotossíntese, é o que? Carboidratos. Ok? Então, os carboidratos eles são divididos em alguns grupos. Tem os grupos que nós chamamos de monossacarídeos. Os monossacarídeos são carboidratos que vão ser formados por... Vai ter, na verdade, essa fórmula aqui, ó, C2H2NON. Se eu coloco o 3 aqui, ó, no lugar do N, eu vou substituir por 3. Vamos lá. Então, no lugar do N, eu substituo por 3. Então, se eu considero que existem 3 moléculas de monossacarídeo, aí, então, eu vou considerar que no lugar do N eu coloco 3 e multiplico. No caso 2 aqui, 2 vezes 3, 6. E aqui tem a molécula de C2H6O3. Ok? Então, espero que ficou claro. Não ficou claro, manda uma mensagem para que eu possa ver. Ok? Então, os monossacarídeos, eles vão apresentar essa formação aqui, ó. Eles vão ser chamados de triose, tetrose, pentose, hexose e heptose. O que significa isso? Se ele tiver 3 carbonos, ele vai ser chamado de uma triose. Então, o monossacarídeo de 3 carbonos são chamados de triose. O monossacarídeo de 4 carbonos, como a gente está vendo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, são chamados de tetrose. São as letras gregas, né? E um monossacarídeo de 5 carbonos vão ser chamados de pentose. 6 carbono, hexose. 7 carbonos, heptose. Ok? E todos vão terminar com ose. Tá? Então, a palavra ose significa açúcar. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos considerar essa triose. CH2O3. Então, se eu considero que tem 3 moléculas dessa, então vai ter 3 carbono, 6 hidrogênio e 3 oxigênio. Se eu considero que tem 4, porque é uma tetrose, vai ter o quê? 4 carbono, 8 hidrogênio e 4 oxigênio. E assim por diante. Então, é só para a gente saber quantas moléculas vai ter de cada uma. Se for uma tetrose, vai ter 4 carbono, 4 oxigênio e o dobro de hidrogênio, 8. Ok?
Então, as pentoses são o que mesmo? Monossacarídeos com 5 átomos de carbono. Geralmente, as pentoses mais conhecidas, né, são a ribose e a dexorribose. A ribose ela vai formar o RNA e a dexorribose vai formar o nosso DNA. Então, a função da ribose é o quê? Participa da produção do ácido ribonucleico, RNA, e atuando como matéria-prima, porque ela é que vai ser o RNA ele vai ser uma carta para a produção de proteínas no nosso corpo. É a forma que o nosso corpo tem de informar, né, o tipo de proteína que precisa ser feito, é por meio do RNA. E ele vai ter, né, a ribose vai ter essa estrutura aqui, ó, tá? Uma ribose. E a dexorribose vai participar da produção do ácido desoxirribonucleico, que é o DNA, e atua como matéria-prima, ou seja, nossa formação genética está aqui, na dexorribose, ok? Então a gente percebe que o quê? Que o carboidrato vai estar relacionado também com o quê? Com nossa essência, com a formação do nosso ser, ok? A hexose vão ter quantos átomos de carbono? 6 átomos de carbono, ok? Então, como hexose, nós temos a glicose, a frutose e a galactose. A glicose vai ser o açúcar presente na maioria das quebras, né, de farinhas, de massas, etc. Então, a glicose é a principal fonte de energia para os seres vivos e é mais utilizada na obtenção de energia. Então, nosso corpo ele gosta de glicose. É fabricada pelos vegetais na fotossíntese e utilizada por todos os outros seres vivos na alimentação. Então, se a gente come qualquer coisa, tudo vai se tornar, no final, glicose para ser utilizada como fonte de energia. A frutose, ela também possui uma função energética e ela vai ser encontrada nas frutas, né? Por isso que chama frutose. Então, as frutoses vão ser encontradas nas frutas. É o açúcar das frutas, ok? Ele sempre vai ser líquido, ela nunca vai se solidificar, tá? A galactose vai ter também a função energética e participa da composição de sacarídeos da lactose junto com a glicose. Então, a galactose vai estar presente no leite, né? A lactose é um tipo de açúcar chamado de disacarídeo, né? Que vai ser formado por 2 açúcares, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Aqui, os sacarídeos, tá? Oligosacarídeos vão ser formados por disacarídeos, trissacarídeos e tetrasacarídeos. Que é esse negócio? Vai ser o seguinte, quando tiver 2 açúcares, 2 monômeros de açúcares, quando a gente está falando aqui, ó, em monossacarídeo, a gente está falando em um monômero, um açúcar só, ok? Quando eu falo disacarídeo, eu estou falando que é a união de 2 monossacarídeos, ok? Então, 2 monossacarídeos formam disacarídeos. Então, aqui a gente tem um monossacarídeo e aqui a gente tem outro monossacarídeo, né? Está formando a maltose, que é um disacarídeo, porque tem 2 açúcares. A sacarose também, por exemplo, a sacarose é o açúcar da cana, né? A cana de açúcar é feita por esse açúcar aqui, ó. Ele vai ter 2 açúcares, vão ser sacarídeos também. E a lactose vai ser formada também por 2 monossacarídeos, né? Então, a maltose vai estar presente nos vegetais, vai fornecer energia, a função é energia. A sacarose também vai estar nos frutos, né? A sacarose vai ser uma frutose e uma glicose. A maltose vai ser 2 glicoses. E a lactose vai ser 2 lactoses. Polissacarídeos. O polissacarídeo é uma quantidade de monossacarídeos unidos, né, de vários polímeros de açúcares, que a gente não consegue mais contar, dizer se tem 10, tem 20, enfim, é uma infinidade. Então a gente chama de poli, que é muito, sacarídeos de açúcar, né? Eles vão ser insolúveis em água porque vai ter tantos moléculas de carbono que vai se tornar insolúvel em água. Ele vai servir como reserva de energia, reserva natural de energia. E aí nós temos 3 tipos de polissacarídeos, que é o amido, o glicogênio e a celulose. O amido, ele vai ser a reserva de energia dos vegetais, principalmente das raízes, caules e sementes. Vão ter mais ou menos 1.400 glicoses. É muito monômero, né? O glicogênio, ele vai ter mais ou menos 30.000 glicoses. Ele vai reservar energia também e ele está presente nos animais. Ele vai estar armazenado no fígado e nos músculos. Por exemplo, quando nós comemos
muito açúcares, né, quando a gente se alimenta de bastante carboidrato, massas, vai primeiramente formar esse glicogênio, né, lá no fígado, ser armazenado no fígado, nos músculos. Se a gente não utilizar esse glicogênio que vai ficar armazenado por algum tempo, ele vai se tornar o quê? Gordura. E a celulose, que vai ter mais ou menos 4.000 glicoses, ele vai servir como, vai ter um papel de reforço celular, vai estar presente na parede celular dos vegetais, ok? Então aqui a gente tem a estrutura, né, dos polissacarídeos, a celulose, vai ter essa estrutura aqui, o amido, né, vai ser bem ramificado, e o glicogênio. Então, só lembrando para vocês que um polissacarídeo, ele é a união de vários monossacarídeos, tá? Um desses daqui só é um monossacarídeo, então supor que seja a glicose aqui, tá? Então, várias glicoses formam a celulose, ok? Então, os polissacarídeos são mais comumente encontrados em vegetais e animais são macromoléculas. E animais, eles são macromoléculas, não é isso? Então, aqui é a quitina. A quitina, por exemplo, vai ter essa estrutura molecular aqui, ó, essa estrutura química, ok? Então, é uma glicoproteína, porque vai ter tanto açúcar quanto proteína junto com elas. Essas partes que nós estamos vendo aqui, ó, são o quê? Proteínas, tá? Então, a quitina vai estar presente tanto nos fungos quanto nessa casca aqui, ó, esse exoesqueleto dos insetos, tá? E os lipídios, né? Os lipídios, eles são óleos, né? São os óleos, as ceras, são geralmente as gorduras que nós conhecemos, né? Então, vai ter tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Eles são compostos orgânicos apolares. Apolares significa que não tem polo, nem polo positivo, nem polo negativo. Ele não tem carga nenhuma, ok? E por conta disso, por não ser polar, por não ter nenhum tipo de carga, ele não interage com a água. Ele nunca vai se misturar com a água, porque são apolares. E eles não formam polímeros, né? Eles não formam polímeros, diferente do que a gente viu anteriormente dos polímeros, né? Dos polissacarídeos, por exemplo, que é formado por vários monossacarídeos. Os lipídios, eles não vão formar nenhum polímero. Então, eles são moléculas muito importantes para o armazenamento de energia e também têm uma grande importância estrutural. Por exemplo, os mamíferos, eles formam a gordura, né, o sebo que a gente conhece, né? Nos vegetais também formam os óleos que a gente conhece, por exemplo, óleo de girassol, o azeite de oliva, formam também a manteiga, né? Então, são todos esses elementos os lipídios. Aí aqui agora nós temos os ácidos graxos. O que são os ácidos graxos? São uma cadeia carbônica longa, ó, aqui, se eu não me engano, tem 12 carbonos, mas esse grupo aqui que nós chamamos de carboxila, é um álcool, né? É um álcool isso daqui junto com vários carbonos. E aí tá interessante, né? O óleo ele se mistura com álcool justamente por conta disso daqui, ó. Ele se mistura com álcool por conta disso. Então, se você misturar óleo e álcool, vai dar certo. Por isso que mistura o quê? Gasolina com álcool, né? Bom, e aí então, os ácidos graxos eles vão ser formados por uma longa cadeia carbônica mais um grupo carboxílico. E praticamente para cada carbono haverá o quê? 2 hidrogênios. Né? Haverá 2 hidrogênios. No finalzinho, havendo aqui 3. E os ácidos graxos eles vão ser de dois tipos, saturados e insaturados. Saturados vão ser quando ele vai ter uma cadeia toda retinha, okay? Perfeitinha. Insaturados é quando ele vai ter uma ligação dupla no meio da cadeia carbônica, ok? Então isso aqui vai modificar a forma dela. Qual dos dois seria melhor? O saturado ou insaturado? O insaturado, né? O que acontece é que o saturado, a temperatura ambiente, ele é sempre sólido. E o insaturado, a temperatura ambiente, eles são sempre líquido, né? Então, os óleos vegetais, eles geralmente são insaturados, os ácidos graxos vegetais, quanto que os ácidos graxos dos animais são saturados, ok? O glicerol também é conhecido como triglicerídeos, né? Triglicerídeos, na verdade, vai ser conhecido... É o que a gente conhece, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um exame para saber a questão do colesterol. Vai mostrar o que lá nesse exame? Vai mostrar a concentração de triglicerídeo na corrente sanguínea. Se tiver a uma determinada quantidade,
nós dizemos que a pessoa está com colesterol alto. Se estiver abaixo daquela quantidade que é normal, aí vai estar dentro daquilo que é normal, ok? Então, popularmente, os triglicerídeos são conhecidos como gorduras e óleos. Eles recebem esse nome por conta dessa molécula aqui, ó. Aqui nós temos um glicerol. Glicerol é um álcool. Tem 3, não é isso? Então, cada glicerol vai estar ligado com um ácido graxo, ok? Então, vai estar ligado com um ácido graxo. Vão ser 3, por isso, triglicerídeos, por causa do glicerol. Então, são 3 ácidos graxos ligados a um glicerol. Tá ok? Então, temos lá um glicerol, e aí vai unir 3 ácidos graxos. Na união desses ácidos graxos, vai fazer o quê? Liberar água, para formar, então, o triglicerídeo. O triglicerídeo, ele, na verdade, vai servir como proteção, por exemplo, para os animais que hibernam no inverno, que vai gerar calor. Aquela carne que a gente compra, a picanha, por exemplo, que tem aquela gordurinha lá, aquilo é o que? Triglicerídeo, a forma de armazenamento da gordura dentro da célula, ok? Então, o nosso corpo vai armazenar a gordura nessa forma aqui, ó, como um triglicerídeo. Assim, ele vai conseguir armazenar uma grande quantidade de energia, ok? Para tempo de necessidade. É interessante, por exemplo, que a quebra de cada molécula dessa daqui vai gerar uma determinada quantidade de energia, ok? Então, os esteroides. Os esteroides são o quê? Os esteroides são geralmente conhecidos também como hormônios, né? Os esteroides, eles são chamados como hormônios. Mas eu vou apresentar aqui alguns esteroides, né? Um dos mais famosos esteroides que tem é o qual? É o colesterol. O colesterol é dos esteroides mais conhecidos por a gente. Ele não vai ser formado por ácido graxo, não vai ter ácido graxo na sua composição, vai ser formado por esses anéis aqui, ó. Esses anéis. E ele vai ter uma grande quantidade de carbono, por isso que ele também vai ter essa composição oleosa, né? Então, o colesterol, ele vai estar presente na membrana dos animais, e um outro tipo de esteroide chamado ergosterol vai estar presente na membrana dos vegetais, ok? O colesterol também vai estar agindo, né, e formando os sais biliares, que são o suco gástrico, né, que o fígado libera para poder emulsificar, quebrar a gordura que nós ingerimos. Vai formar também a vitamina D e os hormônios sexuais, tanto masculino quanto feminino, né? Então aqui nós temos esses elementos: o estradiol, a testosterona é um esteroide, a progesterona, a testosterona é masculina, a progesterona é feminina. E a gente tem também o cortisol, que é um tipo de hormônio, né, cortisol, que é o hormônio do estresse. A aldosterona, que também é um hormônio, a vitamina D3 e o colesterol. Então, os esteroides vai estar formando o quê? Hormônios, vai estar formando também moléculas que vai estar participando da membrana plasmática e vitaminas, como nós estamos vendo aqui, ok? Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre alguns esteroides, né, os carregadores de colesterol no corpo, que é o LDL e o HDL, que é o bom e o mau colesterol, como conhecido, ok? Bom, mas vamos falar primeiro dos fosfolipídios. O que são os fosfolipídios? Os fosfolipídios são lipídios que ele vai ser formado pelo ácido graxo, né? Ácido graxo aqui é um ácido graxo, né? Só que um ácido graxo vai ser insaturado, olha só, insaturado, e o outro vai ser saturado. E além do ácido graxo e o glicerol que está aqui, vai ter também um fosfato. Então, esse fosfolipídio que é formado por esse grupo fosfato aqui, ó, ele vai ser polar, e essa parte do óleo, né, do ácido graxo, vai ser apolar. Então, ele vai ter uma parte, nós chamamos uma cabeça polar e uma cauda apolar. E esse fosfolipídio, ele vai formar a membrana dos seres vivos. O que acontece é que, por exemplo, a membrana tem que ser internamente hidrofóbica, né? Não pode se misturar com a água. E externamente, voltada às faces, ela tem que ser hidrofílica para poder se comunicar, interagir com as moléculas que estão ao redor dela. Então, aqui nós estamos vendo uma membrana plasmática, e essa parte branca que nós estamos vendo aqui, ó, na membrana plasmática, é o quê? É o grupo polar formado pelo fosfato. E essa parte amarelinha que nós estamos vendo aqui dentro da membrana é formada pelo ácido graxo, né? Então,
aqui nós temos, é chamada de bicamada fosfolipídica, porque nós temos aqui um grupo, uma camada de fosfolipídios aqui em cima, e outra camada de fosfolipídio aqui embaixo. Então, essa parte, vamos dizer, que fica externa, lá de fora da célula, e essa camada interna à célula. E ambos os lados vai estar o quê? Um grupo fosfato polar para poder interagir com a água. Essas moléculas que possuem essa parte polar e apolar, elas também são chamadas de anfipáticas, tá? Anfipáticas porque tem uma parte polar e apolar. Carotenoides vai ser essa substância amarelada que está presente nas frutas, como, por exemplo, o tomate, a banana, e também na cenoura, né? Todos os elementos que tiver cor laranja vai ser por conta da presença do carotenoide. E o carotenoide é o quê? O carotenoide é um tipo de óleo, ok? Então, os esteroides, eles, como eu falei para vocês, tem um colesterol, e aí ele vai ter essa formação aqui. Então, essas moléculas aqui, chamadas HDL e LDL, vão ser proteínas carregadoras de colesterol no nosso corpo, na nossa corrente sanguínea, ok? Então, o HDL, ele vai ser chamado de o bom colesterol, por quê? Ele é leve. Então, ao carregar o colesterol, ele não vai se depositar nas paredes, nos vasos, né, das correntes sanguíneas, porque ele é leve. Já o LDL já vai ser mais pesado, vai ser uma molécula mais pesada. Então, ao carregar o colesterol, ele pode ser depositado, ele pode ficar na corrente sanguínea, né, e causar um entupimento de veias e artérias, né, levar ao infarto e tal. Então, HDL de leve, é uma molécula leve que carrega, uma proteína leve que carrega colesterol, e o LDL é a molécula pesada que carrega colesterol, ok? Então, nós dizemos que o HDL é o bonzinho e o LDL é o vilãozinho. E as ceras, por fim, as ceras, né, são também conhecidas geralmente por a gente, as ceras de abelha, né, que são formadas por animais, mas também as ceras, elas são formadas por plantas, né, as plantas geralmente formam ceras para proteger a folha, para não perder água. Então, ceras são tanto formadas por animais quanto por plantas, com funções diferentes, e ambas são também o quê? Lipídios, é isso?